sudoeste de Portugal. A nossa viagem começa aqui, nas falésias da costa sudoeste de Portugal. Uma costa carregada de histórias sobre o encontro entre a terra e o oceano. Para dar início à narrativa, temos de recuar vários milhões de anos. Estas falésias imponentes, escarpadas e desgastadas pelo mar e pelo vento, foram forjadas há cerca de 320 milhões de anos, através da sedimentação e compactação de areias. Desde então, têm sido sujeitas a incontáveis transformações. Os xistos e grauvaques quebram-se e são depois desgastados e polidos pelo mar, que lentamente os vai fragmentando, transformando-os em seixos cada vez mais pequenos e finalmente em areia. O resultado são as belas praias abrigadas que vão aparecendo ao longo desta costa e que não só atraem cada vez mais pessoas todos os anos, mas abrigam também centenas de espécies de animais e plantas. As zonas costeiras, em geral, são muito convidativas para a vida selvagem. E esta costa não é exceção. De todas as classes de animais que aqui habitam, as aves são certamente as que mais se notam. Estas escarpas albergam dezenas de espécies. Algumas são apenas visitantes, que procuram um inverno mais ameno e agradável do que o dos locais onde nidificam, como no caso deste corvo marinho de faces brancas. Outras nunca irão partir, enchendo de vida estas falésias. Uma delas é a gralha de nuca cinzenta. É uma ave que vive em colónias de dezenas de indivíduos e que tem relações sociais bastante complexas. Talvez por isso sejam quase sempre observadas em grupos ruidosos que passam o dia a percorrer as falésias em busca de alimento. A gralha de nuca cinzenta é apenas uma das 26 espécies que nidificam nestas escarpas. E, claro, algumas destacam-se mais do que outras, nem que seja pelo tamanho. No início da primavera, as cegonhas brancas começam os seus rituais de acasalamento e aproveitam para retocar os ninhos usados no ano anterior. Muitos destes ninhos são usados há décadas, muitas vezes pelo mesmo par, que volta aqui ano após ano para dar vida às novas gerações de cegonhas. O peneireiro vulgar é um vizinho perigoso, não para as cegonhas. Mas este astuto caçador alimenta-se de um vasto leque de pequenas presas. É comum verem-se a todas as horas do dia a peneirar nos céus sobre os planaltos da costa. Enquanto estiverem no ar, todo cuidado é pouco para os pequenos habitantes da falésia. Quando são bem-sucedidos, voltam ao ninho, onde as crias esperam pela próxima refeição. Nesta fase, as crias são totalmente dependentes dos progenitores, tanto para se alimentarem como para se manterem quentes. E os peneireiros são pais dedicados. Ambos os progenitores irão passar o mês seguinte a alimentar e proteger as crias, até que estejam prontas para voar e partir em busca de um território próprio.
Se a história das falésias demorou milhões de anos a ser escrita, há uma outra que se escreve 2 vezes por dia. Na zona intertidal, ou entre marés, existem inúmeras e surpreendentes formas de vida. Todos os dias temos 2 marés cheias e 2 marés baixas, o que significa que há uma enorme extensão de rochas, areias e poças, e milhões de organismos vivos que ficam sucessivamente ora submersos, ora expostos. De entre as centenas de espécies que vivem nesta sucessão infindável de exposição e submersão, apenas algumas dezenas são facilmente visíveis aos nossos olhos. As poças que se formam na maré vazia são autênticos reservatórios de vida, contendo cada uma comunidades inteiras de seres que se alimentam, reproduzem e convivem, aguardando a chegada dos nutrientes que virão na próxima enchente. Um dos grupos mais especializados na zona de marés é o dos moluscos. Grandes comunidades de cracas, lapas e caracóis do mar ficam expostas na maré vazia e aparentemente fixas às rochas indefinidamente. Mas, se olharmos mais de perto, reparamos que alguns destes seres estão de facto em movimento. Com atenção redobrada, conseguimos até vislumbrar pequenas deslocações das lapas que antes pareciam fixas à rocha. Para perceber exatamente o quanto estas espécies se movem, temos de acelerar o tempo e mergulhar no seu pequeno e frenético mundo. Afinal, são só mesmo as cracas que estão fixas, irremediavelmente à espera que as partículas de alimento lhes passem pela frente. Tanto as lapas como os caracóis, na sua escala temporal própria, são predadores ativos que percorrem estas rochas incansavelmente. Quando a baixa-mar acaba, a maré começa a subir e lentamente irá cobrir todos estes pequenos mundos. As ondas trazem consigo partículas novas de alimento acabadas de chegar, assim como água mais limpa e fresca. Para os pequenos peixes que têm aqui os seus berçários e que aqui ficarão até terem forças para enfrentar as profundezas do oceano, são ótimas notícias. Os crustáceos, como os pequenos camarões das poças, garantem que todos os detritos acumulados são eliminados e que o sistema se regenera de novo, assegurando desse modo que a costa está em bom estado de saúde. Estes são os ostraceiros, viajantes que chegam todos os anos do norte da Europa para invernar no sudoeste.
O seu nome vem do facto de serem especialistas a capturar os bivalves que procuram ativamente na rocha. Percorrem milhares de quilómetros para colher os frutos da região e fazem-no todos os anos. Por agora terão de se alimentar bem e recuperar forças para na primavera voltarem aos seus locais de nidificação. A costa do Sudoeste é longa e extremamente rica em diversidade paisagística. As dunas são um dos habitats mais dinâmicos que ocorrem aqui. Esta paisagem está geologicamente viva e isso deve-se ao elemento que, acima de todos os outros, a vai transformando: o vento. A brisa mais suave tem a capacidade de transportar milhões de grãos de areia que se vão organizando em pequenos montes a que chamamos dunas. Encaixadas entre a linha de costa e a charneca, também elas foram cobertas por vegetação. Como sempre, a vida encontrou forma de ocupar também este nicho aparentemente árido e estéril. De todas as espécies que encontraram um local favorável à sua sobrevivência, talvez as plantas tenham sido as mais bem-sucedidas. Elas são verdadeiras especialistas e estão altamente adaptadas a este habitat. Além de sustentarem as outras formas de vida, elas contribuem para a fixação das dunas através das suas bem adaptadas raízes. Se não existissem aqui, as dunas continuariam incessantemente a flutuar na paisagem. Todos os seres que vivem aqui aprimoraram a sua aptidão para a vida nas areias. E há um que todos conhecemos bem. Apesar de pequeno, deixa uma marca inconfundível na areia. Dessa forma, o escaravelho das praias vai desenhando o seu caminho. Orientado pelo sol, percorre os seus trilhos de forma incansável à procura de alimento. É um pequeno escaravelho num mar de areia. Mas apesar de estar como o peixe na água, a areia é um lugar repleto de perigos, alguns dos quais bem difíceis de detectar. O camaleão. O mestre da camuflagem e emboscada também faz destas dunas a sua casa. Passa o dia a percorrer vagarosamente os areais ou fica empoleirado num ramo à espera da próxima presa. A população desta zona do Algarve tem vindo a sofrer um decréscimo muito acentuado e atualmente a espécie é já considerada bastante rara. Ainda assim, num dia de sorte, podemos ser surpreendidos por este ser fantástico. No Sudoeste, as dunas fazem muitas vezes fronteira com outros tipos de habitat bem diferentes. Um dos mais surpreendentes é o estuário. Ao longo desta costa podemos encontrar alguns exemplos. Uns são de maiores dimensões, outros são menores, mas todos escondem as suas surpresas. Nestas planícies lodosas e arenosas,
formam-se pequenos nichos propícios a uma rede ecológica mais rica e frutífera, onde acontecem muitas histórias. E esta é talvez uma das mais fantásticas. A borboleta monarca. Em Portugal, existem desde os anos 90 algumas pequenas comunidades deste maravilhoso animal. E apenas aqui no Sudoeste. Mas como terão chegado até aqui? Estas borboletas são originárias do continente americano e são famosas pelas suas migrações de proporções épicas. Todos os anos viajam milhares de quilómetros entre o sul do Canadá e as montanhas do México. Devido à grande altitude que atingem nestas viagens, as borboletas monarcas estão sujeitas a ventos muito fortes que as podem desviar da rota. Terá sido assim que chegaram aos Açores, à Madeira, às Canárias e, por fim, a Portugal continental. Aqui no Sudoeste, terão encontrado um habitat favorável próximo de algumas ribeiras. Desde essa altura, passaram a reproduzir-se aqui todos os anos, fazendo agora parte deste importante ecossistema que acolhe tantas outras espécies. No crepúsculo, antes do cair da noite, a atividade dos animais na ribeira aumenta à medida que vamos avançando para montante. Uma das espécies mais características desta região é também, seguramente, uma das mais furtivas. Ei lá, duas silhuetas apressadas a nadar à superfície da água. Nesta ribeira conseguimos encontrar aquele que é um dos animais mais esquivos e maravilhosos da fauna do Sudoeste. Um predador de topo que aqui encontra as condições ideais para a sua sobrevivência, devido à abundância de alimento. A lontra. Em Portugal, ao contrário do que acontece noutros países da Europa, onde esta espécie tem vindo a regredir, a população de lontras encontra-se saudável e em crescimento, e o Sudoeste é uma prova disso. Apesar de ser muito dependente da água, passa uma grande parte do dia fora dela, percorrendo o seu território em busca de alimento e defendendo-o dos rivais. E ainda que os estuários sejam um habitat de eleição para a lontra, a distribuição da espécie abrange quase todo o território, incluindo a orla marítima e os cursos de água do interior. A Ribeira do Turgal, com as suas frondosas galerias de amieiros, parece ter sido colocada aqui para proteger algumas das espécies mais frágeis de todo o Sudoeste. Os pequenos habitats ribeirinhos mediterrâneos estão a desaparecer em Portugal. São cada vez mais raras as ocasiões em que não há perturbação humana significativa. O turgal é um verdadeiro guardião para muitos dos tesouros da região, mas também ele luta para resistir à passagem do tempo. E para isso conta com a ajuda de um pequeno vigilante. Uma presença discreta que a maior parte das vezes passa despercebida até para o observador mais atento. Esta é a rela meridional. A sua ligação com a ribeira é vital. É aqui que passará toda a sua vida.
O papel da rela é garantir o equilíbrio das populações de insetos neste ecossistema. Os anfíbios são animais extremamente delicados. Se houver uma perturbação significativa no habitat, eles serão os primeiros a desaparecer. É uma relação estreita de interdependência. Um precisa do outro para sobreviver num equilíbrio frágil, mas duradouro. O turgal percorre a região há milhares de anos e o seu lugar aqui está cravado na rocha. À medida que vamos subindo, a vegetação torna-se mais densa, o leito fica mais estreito e entramos numa parte mais inalterada da ribeira. É aqui que vivem os seres mais estranhos, que não estamos acostumados a encontrar. Estes insetos estão à superfície da água, movendo-se incessantemente em torno uns dos outros. Quando sentem a presença de um predador, disparam num movimento frenético, possivelmente na tentativa de o confundir, um pouco à semelhança dos grandes cardumes no oceano. As estratégias da natureza resultam em contextos muito diferentes. É nestas águas pouco profundas que estão os pequenos berçários para as espécies de peixes de rio. Vivem nestas águas protegidas até terem força para rumar a leitos mais fundos. Guardado pelos amieiros, este local é ideal para os seres mais delicados, ou então não tão delicados assim. Esta enguia não tem mais do que 7 centímetros de comprimento, mas os seus poucos anos de vida foram passados a atravessar o Oceano Atlântico. Trazida pelas correntes do Golfo, esta fêmea subiu o rio Mira e depois a ribeira do Turgal para se abrigar nestas raízes de amieiro. Aqui lutará para sobreviver durante os próximos anos, até ser chamada de volta ao oceano para se reproduzir no mesmo local onde nasceu. No entanto, não só de amieiros são feitas as galerias ripícolas das ribeiras e rios do sudoeste. Outras árvores, como os choupos, os freixos ou os salgueiros, estão intimamente ligadas aos cursos de água e a sua convivência é vital para ambas as partes, assim como para muitos outros que delas dependem. Sem as galerias de árvores que ladeiam a ribeira, a água estaria exposta à luz direta do sol. Os pequenos animais do vale não teriam abrigo para se esconderem dos predadores e as águas não seriam filtradas pelas raízes que invadem o leito da ribeira. E estes seres incríveis não estariam aqui. As libélulas estão entre os animais que menos transformações sofreram desde que surgiram há cerca de 300 milhões de anos. Habitam ribeiras com águas bem oxigenadas e com pouca perturbação, onde põem os ovos e passam toda a sua vida. As libélulas vivem pouco tempo na forma adulta que vemos aqui, apenas 3 ou 4 meses. No entanto, passaram os últimos 3 anos em forma de ninfas, no fundo desta ribeira, procurando alimento e desenvolvendo-se até assumir o aspecto atual. Enquanto adultas, alimentam-se de invertebrados e são predadores ativos de moscas e abelhas, mantendo também elas o ecossistema equilibrado. A poluição e a destruição do habitat empurraram estas populações para aqui. Este é o seu último reduto. O seu destino está agora ligado ao da ribeira. Oxalá consigam permanecer aqui. Deixamos agora o Turgal e viajamos para um dos habitats mais característicos da região mediterrânica. Os barrancos formam-se nos vales encaixados das ribeiras, que moldam os montes do sudoeste. E apesar da presença humana,
Têm uma vegetação densa e em bom estado de conservação. Estes bosques de sobreiros e azinheiras são um autêntico refúgio para os mamíferos de maiores dimensões, que aqui permanecem afastados do olhar humano. Em tempos, esta floresta cobria uma área muito extensa. Hoje, restam apenas alguns bosques. Sem ela, grande parte da fauna que aqui habitava ficou fragilizada e enfrenta agora sérias dificuldades para se manter viável. O sobreiro é sem dúvida um dos heróis do Sudoeste. Nasceu para este clima e os recursos que produz dão vida aos ecossistemas naturais e são também um fator de subsistência para muitas famílias da região. Estes bosques são igualmente importantes na retenção da umidade que se acumula durante a noite, permitindo o desenvolvimento e colonização das paisagens adjacentes mais secas e desertificadas. Com um pouco mais de água, dezenas de espécies de arbustos conseguem colonizar as areias das charnecas e sistemas dunares, formando matos baixos que escondem espécies muito valiosas. Dos vários arbustos presentes aqui, alguns são joias do Sudoeste. A sua relação com este lugar é de tal ordem que se adaptaram para lá do que era expectável e hoje diferem dos seus antepassados. São espécies endémicas desta região. O valor destas comunidades é inestimável e a área está sob proteção internacional, numa tentativa de conservar estes pequenos nichos de biodiversidade que na Europa são cada vez mais raros. Alheios à sua importância global, estes matos são palco de inúmeras histórias e de seres com ligações entre si, formando uma cadeia alimentar complexa e surpreendente. Como sempre, os insetos dominam uma parte desta cadeia. Os louva-a-Deus são predadores altamente especializados e têm à sua disposição um leque variado de ferramentas que os ajudam nas emboscadas. Logo a seguir estão os predadores mais abundantes da mata, os aracnídeos. As aranhas da família dos salticídeos, com os seus múltiplos olhos, não deixam que nada lhes escape. Aqui têm um importante papel de controlar as populações de afídeos, mais conhecidos por pulgões, que na ausência destes predadores poderiam causar grandes desequilíbrios no ecossistema. Mas mesmo elas podem ser capturadas. Passar de predador a presa é muito fácil neste pequeno e fantástico mundo. Com tantos pequenos seres, seria de esperar a existência aqui de animais maiores. E é o caso. Dezenas de espécies de aves insetívoras encontram aqui um local privilegiado para a sua sobrevivência. As suas silhuetas, pequenas e fugazes, enchem de som, de vida e cor os matos destas charnecas. Algumas aves limitam-se a passar por aqui nas suas longas migrações. Outras consideram o Sudoeste um verdadeiro oásis e é aqui que nidificam todos os anos. Uma das mais abundantes é o cartacho. Na primavera é comum ver bandos de jovens cartachos a darem os primeiros voos e a explorarem este pequeno mundo que um dia será o seu ambiente. Nesta fase já começam a comer por si próprios e patrulham tudo o que é sítio em busca de muitos insetos que lhes servem de alimento. Mas nem todos os que nascem aqui têm uma vida longa. Para alguns, a vida foi mesmo muito breve. Esta andorinha não resistiu aos primeiros meses de vida. Na natureza, nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. As formigas encarregam-se da situação. São necrófagas incansáveis.
Os insetos coloniais têm uma capacidade rara de trabalhar em equipa e não hesitam quando surge uma oportunidade destas. Com uma organização invejável, as cuidadoras dos ecossistemas eliminam rapidamente os vestígios da carcaça e transportam a recompensa de volta para a colónia. Durante os primeiros meses de verão, serão muitas as oportunidades oferecidas às formigas e a outros insetos decompositores, uma vez que muitas das crias não irão resistir às provações dos primeiros meses de vida. Tal como as formigas, existem aqui variadas espécies que tiram partido da matéria em decomposição. Neste arbusto, podemos encontrar uma das mais especializadas, as vespas. Vivem em ninhos que elas próprias constroem. E toda a comunidade está ao serviço da rainha que fundou a colónia. É no ninho que estão também as larvas, que necessitam de cuidados constantes. Para isso, as vespas têm de percorrer a área em torno do ninho à procura de alimento. E apesar de serem exímias caçadoras, predando sobretudo insetos, são também necrófagas oportunistas. E a carcaça de uma lebre é uma fonte de alimento quase inesgotável. Como seria de esperar, as vespas terão de partilhar este achado. Não tardarão a aparecer muitas outras espécies. Começam a chegar alguns dos comensais. Uma família de saca-rabos aproxima-se. Estes mangustos são sempre desconfiados. Não se sabe que outros poderão ainda vir alimentar-se dos restos da lebre. O grupo está atento ao que o rodeia. Para os saca-rabos, também é fácil passar de predador a presa. Nos céus aproxima-se uma silhueta ameaçadora. É uma águia cobreira e, neste caso, não encontra nada que lhe interesse. O caminho parece estar livre. Um a um, vão avançando cautelosamente. Os saca-rabos têm hábitos diurnos, ao contrário da maioria das outras espécies de carnívoros que existem em Portugal. A sua dieta é bastante variada e, apesar de serem predadores ativos, às vezes alimentam-se de restos de animais. As crias mais destemidas avançam para a refeição. Mas as vespas não vão entregar facilmente o troféu e o jovem saca-rabos tem de recuar ao primeiro ataque. Ainda assim, dotado de uma pelagem densa e com o estômago a apertar, faz uma nova investida. Afinal de contas, a refeição vale o sacrifício de umas quantas picadas. Sem sinais de perigo, outro dos saca-rabos aproxima-se. É hora de comer. Os mangustos são típicos de África. Como chegaram a ocupar a Península Ibérica é ainda um mistério. Poderão já existir aqui há mais de 20 mil anos, ou então poderão ter sido introduzidos pelos árabes há apenas alguns séculos. Seja como for, estão hoje em expansão em Portugal e tudo indica que as populações continuarão a aumentar.
O tempo tem trazido muitas alterações a esta parte do mundo. Não se sabe ao certo quando chegaram os primeiros homens a este território, mas aqui, no sudoeste, os vestígios datam de há pelo menos 12.000 anos. Desde essa altura, os vários povos que por aqui passaram têm deixado a sua marca na paisagem, não só construindo povoamentos e fortificações, mas também alterando o meio para dele extraírem os seus recursos. Apesar da presença humana, nunca houve povoamentos de grandes dimensões e a densidade de ocupação manteve-se baixa relativamente a outras regiões do país. Ainda hoje se verifica essa tendência. Porém, os campos agrícolas de maiores dimensões são um grande obstáculo para a saúde dos ecossistemas locais. E nem a demarcação dos limites do Parque Natural tem melhorado a situação nos lugares mais deteriorados. As áreas de monocultura intensiva ou de produção florestal são as que têm uma menor biodiversidade em toda a região e impedem a comunicação entre diferentes populações da mesma espécie. A criação de gado também traz os seus problemas, devido à degradação dos terrenos e à utilização de produtos nocivos à fauna local. Grandes áreas de vegetação autóctone foram destruídas e desde então a paisagem nunca mais foi a mesma. Está, até hoje, radicalmente transformada. Ainda assim, só depende dos produtores locais e das pessoas que aqui vivem adotar medidas mais sustentáveis que ajudem na conservação quer das paisagens, quer da biodiversidade do Sudoeste. Como sempre, nem todas as espécies foram prejudicadas com a chegada do homem. Houve um pequeno grupo que tirou até proveito da situação. Este é um rato do campo e está à procura de alimento. Esta fêmea está abrigada na toca. O perigo lá fora é constante. Este casal teve uma ninhada. As crias nasceram há menos de 1 hora. A mãe terá agora de as criar sozinha. O macho já cumpriu o seu dever e partirá para outras paragens. As crias têm os olhos fechados e são totalmente indefesas. Neste momento, até o mais pequeno predador representa um perigo enorme. Mas a mãe tem de ir procurar alimento. Se não se mantiver forte, as crias morrerão. Por isso não tem outra escolha senão abandonar a toca. Todo o cuidado é pouco. O campo está repleto de perigos e sair durante o dia, mesmo ao crepúsculo, é muito arriscado. A progenitora sente o perigo no ar e hesita por momentos. Não muito longe da toca vive um velho rival do rato do campo. Também ele tem beneficiado da expansão humana e usa esta velha casa como esconderijo. Um mocho galego procura detectar a mínima perturbação no seu território. Anda à caça. Quando avista uma presa, precipita-se no ápice. Desta vez, a presa escapou e o mocho regressa de patas vazias à velha casa abandonada. Os mochos galegos são predadores eficazes, com uma visão muito apurada e raramente falham as suas caçadas. Este mocho, entretanto, terá muitas mais oportunidades para o fazer. E tendo esta casa como ponto elevado de observação, certamente irá ser bem sucedido. Aqui há muita abundância de alimento, o que é uma boa notícia para as duas crias esfomeadas que esperam em casa pelos progenitores. As crias, com poucas semanas, ainda não se atrevem a sair do ninho.
O mundo lá fora é um lugar cheio de perigos e elas ainda não estão preparadas. A curiosidade está lá, na toca, a empurrá-las para fora. Mas ainda é cedo. Por agora devem limitar-se a observar o mundo pelo pequeno buraco na parede, enquanto esperam que os progenitores lhes tragam alimento nas muitas viagens que terão de fazer. Nas próximas semanas, esta será a rotina que o casal de progenitores terá de cumprir se quiser que a sua ninhada sobreviva. Estamos agora num dos locais mais importantes de todo o Sudoeste, o Cabo de São Vicente, em Sagres. Aqui, além de existirem comunidades de aves muito raras, como a gralha de bico vermelho, dá-se um acontecimento extremamente importante a nível de todo o território português: a migração outonal. De agosto a novembro, milhares de aves e milhões de insetos passarão por aqui rumo ao sul, em direção à África subsaariana. Os campos e matas em torno de Sagres e Vila do Bispo ficarão repletos de vida e movimento. Este espetáculo da natureza congrega desde as mais variadas espécies de pequenos passeriformes às grandes aves planadoras. E durante o dia é possível avistá-las a voar alto em grupos numerosos. A riqueza das águas do oceano exerce uma atração forte nas aves marinhas. Algumas espécies concentram-se aqui. Mas para as observar, temos de ir mar adentro e espreitar o magnífico espetáculo que elas oferecem. Aqui, em alto mar, entramos no mundo das aves pelágicas. Desde as mais pequenas aves, como os painhos ou as gaivotas, até às várias espécies de pardelas, passando pelos gansos patola, existe um mundo imenso por descobrir. A nossa viagem termina aqui, tal como começou, na magnífica costa do Sudoeste.